Olá, amigos ouvintes, é muito bom estar com vocês mais uma vez aqui com o nosso programa Saúde Financeira, uma trajetória, prosperidade com qualidade de vida. E aqui no estúdio, Plínio de Souza e Rosana Freitas. Tudo bom, Rosana? Tudo ótimo, Plínio. E você? Tudo bem. Tá bom. E hoje vamos falar de metas para 2014. Metas, sonhos e metas. Algo muito importante fazer na vida, né, Rosana? E é uma época bem favorável, bem propícia a gente planejar, traçar as nossas metas, não é mesmo? Essa é uma época do ano que a gente se conecta, né, com os sonhos maiores, com as metas maiores, e a gente tem um certo engajamento. Uhum. Então, nada melhor do que a gente falar desse tema para os ouvintes do Saúde Financeira, porque, afinal de contas, a gente acaba falando sobre isso o ano todo, né, Plínio? Uhum. Sempre aparece dentro das questões de prosperidade financeira, de bem-estar, de qualidade de vida, essa questão de sonhos, de metas, de desejos, de necessidades. Então, a gente vem reforçar isso nessa fase, nessa época que o pessoal está mais engajado. Pois é, e planejamento é fundamental, né? Uma vida feliz, normalmente é uma vida bem planejada, uma empresa feliz é uma empresa bem planejada, uma família feliz também é uma família planejada. E quando a gente vai falar de planejamento, a primeira coisa é meta. Precisa ter meta para depois você planejar conforme a meta, não é mesmo, Rosana? Muita gente que vem para o processo do planejamento financeiro pessoal, né, que vem se organizar financeiramente, que vem fazer os seus investimentos, às vezes tem um investimento, tem um dinheirinho lá sobrando e fala, Rosana Freitas, o que eu faço com esse dinheiro? Onde é que eu ponho? Onde é que eu invisto? Depende da meta. Exato, sempre depende. É o nosso ponto de partida dentro de uma realização de uma meta financeira. Quanto você tem? O que você quer? E por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem. Pois é, né? Sim, ou tudo se mistura. Tudo se mistura. E aí eu acabo não tendo focos para trabalhar, né? Aquele engajamento maior em algumas metas e metas mais próximas, ou que sejam mais longínquas, mas que são realmente importantes. E aí no meio do caminho se perde e deixa de acreditar de que realizar metas é possível. Pois é, isso já me remete ao modelo SMART. Já ouviu falar de meta SMART, né? Que em inglês significaria meta esperta. SMART, S é de específica, meta específica, M de mensurável, A de alcançável, R de relevante e T de temporal. SMART. Então vamos falar primeiro do R, do relevante, que acho que tem a ver com o que a gente estava falando agora. Né? Uma meta bem traçada, bem formulada, ela precisa ser relevante. Precisa ter um para quê e um porquê. O que é que te motiva a fazer aquilo? Por que você está fazendo isso? Para quê? Então, metas também financeiras, né? No planejamento financeiro, metas de investimentos, metas financeiras até no campo do empreendedorismo, precisam ser SMART. E no SMART tem o R de relevante. É preciso ser relevante. Então não adianta você traçar uma meta se ela não tiver um sentido maior para você. Se você não tiver o seu coração envolvido, se você não tiver paixão por ela, ela vai ter pouco combustível, né? Porque esse combustível a gente chama de motivação. É preciso motivação para que ao longo do planejamento, que às vezes pode durar um ano, você tenha comprometimento, você tenha vários comportamentos, você separe tempo para aquilo, você revise aquilo, né? Então é preciso ser relevante. É o R do SMART, não é, Rosana? Isso mesmo. E além de relevante, é preciso que seja específica, né? O que especificamente você quer alcançar? Que é o S do SMART. Especificamente, eu quero ter mais dinheiro. Você quer ter mais dinheiro? Pois, eu vou realizar o seu sonho. Saco uma moeda de R$1 do bolso e coloco na sua mão. Resolvido. E aí a gente entra nessa questão de mensurar, né? Quanto? E normalmente a gente vê nos instrumentos de planejamento financeiro esse grande desafio na construção das metas, né? Esse ponto é um grande desafio no sentido de que, por exemplo, eu quero uma casa própria.
Quanto custa essa casa própria? Quanto vale em dinheiro? Quanto é essa casa própria? Ah, não sei. Ah, olha só. Ah, eu quero um carro. Quanto é o carro que você quer? Né? Né? E aí a gente pode também especificar qual carro especificamente você quer. Né? Quanto ele vale e que carro. Isso. Porque às vezes você pode conseguir aquele carro até com outro valor. E ou aquela casa com outro valor. E a gente está aqui dando exemplos maiores, né? qual lugar de a metas casa? maiores. Mas, gente, isso serve para qualquer meta. As metas menores do seu dia a dia, da quinzena, do mês. Em finanças, nós definimos os valores. Porque é com base no valor que eu sei o tempo que eu vou ter que ter e quanto que eu vou ter que destinar durante esse tempo, aos poucos, para que isso fique maior, para que isso fique macro, né? Então, é importante isso realmente. Meta SMART. M de mensurável. É preciso saber medir se você está se aproximando ou se afastando daquele objetivo, daquela meta. Né? É preciso que você possa ir ao longo do caminho percebendo se você está se aproximando ou não. Então você já pode definir com antecedência quais serão os indicadores que vão mostrar que você está chegando lá. Como é que é isso no universo financeiro, Rosana Freire? Então, no universo financeiro, a gente trabalha muito com as etapas, né? Quando a gente faz planejamento financeiro. Então, normalmente a gente tem essa meta que tem um tempo maior para a gente atingir, mas isso pode ser meses, anos, enfim. Mas a gente, ao longo do tempo, vai identificando se o montante que está sendo construído, a quantidade de dinheiro que está sendo construída para aquela meta, realmente está de acordo com a valorização daquele bem ou daquela coisa, né, que a gente quer, que a gente almeja. Se dentro das atividades, do nosso comportamento que a gente está fazendo, na nossa atuação, esse bolo realmente está crescendo, porque nós vemos em muitas metas financeiras um excelente planejamento, no começo aquele gás, e aí de repente retorna, né? Por quê? Porque a parte comportamental não foi trabalhada. Então eu me saboto, eu não consigo perpetuar aquele hábito favorável. E aí a gente precisa, nesse momento de mensuração, chegar a duas conclusões, né? Ou realmente estamos indo bem, obrigado, rumo a essa grande realização, ou precisamos mudar alguma coisa. A gente tem que voltar, analisar o que está acontecendo, porque dessa forma essa meta não vai ser atingida. E às vezes até pegar o sujeito e colocar ali num processo de coaching financeiro, né, Rosana? Exato. Ou seja, às vezes o sujeito precisa de uma reformatação nos seus sentimentos, no seu comportamento, que faz com que ele consiga ficar sempre se desviando daquela meta. Porque para um bom planejamento financeiro, é importante ter comprometimento, ter constância, não é? Sim. E aí, nesse caso, eu posso dar até um exemplo prático num processo de desendividamento, né? Vamos lá. Caso real. Então, dentro de um trabalho, foi identificado que existia um desafio em se trabalhar com o dinheiro como algo ilimitado, né? Para esse consulente, o dinheiro era ilimitado. Então, foi feito todo um trabalho comportamental e na parte técnica, nós mudamos... Era uma crença do sujeito que o dinheiro era ilimitado. Ilimitado. E o que isso gerava para ele? Isso gerava estourar o cheque especial em 30 mil reais todo mês. Nossa Senhora. Sim, Não, peraí. 30 mil reais todo mês? Sim, por quê? Nossa Porque ele é um Senhora. profissional que tem uma renda produtiva do trabalho considerável e, consequentemente, a instituição financeira com a qual ele trabalha dobrou essa renda produtiva em limite de cheque especial. Ou seja, o banco estava ganhando muito dinheiro em cima dele. Assim, estava uma questão, assim, a questão era inadmissível de todos os pontos, Muito né? bem. E olha só, então quer dizer que uma crença que parece até positiva, né? Sim, O dinheiro é ilimitado. ilimitado, parece positiva, mas pode ser desequilibrante para a vida da pessoa, porque então ele pode gastar à vontade, e isso estava gerando problemas. Sim, então nós tínhamos uma situação em que essa pessoa ia de 5 a 8 vezes no caixa eletrônico fazer saques diariamente. Tudo era no débito, e assim, do pequeno ao grande, mas com esse sentimento, é ilimitado, pá.
Quando esse cheque especial estourava, é claro que alguém comunicava, né, esse nosso consulente. E aí vinha um desespero, um sentimento de impotência, de revolta consigo e com os outros, que desequilibrava ainda mais esse sistema. Quer dizer, a pessoa quer mudar, mas não entende como, não consegue. Tem uma programação ali gerando aquele resultado. Exatamente. Então, a gente uniu esse trabalho das crenças, né? E começamos depois a trabalhar a sabotagem do ponto de vista comportamental. Por quê? Porque aí nós viemos com técnicas. Qual é a técnica? Mudar o meio de pagamento, definir para esse consulente quanto que diariamente é razoável numa questão de estar em bem-estar, em qualidade de vida para ele viver. Então, diariamente, essa pessoa poderia usar X reais. Então, ali estavam inclusos alimentação, fizemos um estudo sobre a questão de saúde, sobre a questão de educação. E ali a gente foi colocando esse consulente dentro de uma meta que ele tinha que atingir. Olha, para você ter qualidade de vida, solvência financeira, bem-estar, deixar de se culpar, de se sabotar, nós chegamos a este valor e nós podemos cumprir. Isso é humanamente viável e prazeroso. E aí, no meio do caminho, a gente ainda teve algumas questões de sabotagens que nós trabalhamos nessa questão de mensuração. Então, ao longo do caminho, a gente vai olhando o que está acontecendo, né? Nós temos indicadores se aquilo realmente está tendo resultados positivos ou não, através dessa mensuração, para poder alinhar no meio do caminho, porque a meta não pode se perder. E nós tínhamos que fazer esse trabalho de qualidade de vida, de bem-estar, de tranquilidade, de paz no coração em relação à energia do dinheiro para esse nosso consulente. Muito bem, gente. Estamos aqui hoje falando de metas para 2014, dicas aí para você formular as suas metas, a importância das metas e do planejamento no seu processo de planejamento financeiro, no seu plano de investimentos, de prosperidade. Estamos aqui, Plínio de Souza e Rosana Freitas, e queremos convidar você para o curso Saúde Financeira, que acontece todo mês, né? Nós temos turmas agora, ainda neste ano e também no ano que entra, de 2014. Então é só você entrar em contato com www.apcdesenvolve.com.br ou o site www.cursosaudefinanceira.com.br e o telefone 0 operadora 11 2361 5000. Vem prosperar, vem se planejar, né? Vem se organizar para de fato poder prosperar com consistência. Então, mais uma vez, telefone 2361 5000. Rosana, meta precisa ser smart. Então a gente falou de S de específica, nós falamos agora de mensurável, né? Já falamos de relevante. Agora uma meta também precisa ser alcançável, né? Sim. A de smart é alcançável. Muita gente começa já com uma meta meio não muito realística. E aí a gente tem como consequência o fortalecimento de muitas das crenças, né, que a gente vê aí disseminado, que é, por exemplo, não é pra mim. Muito difícil. É muito difícil. Não vai ter jeito. Eu nasci pra ser assim. Na minha família sempre foi assim, né? Eu sou sempre aquela pessoa que destoa do meu grupo de convivência. Todo mundo tem, eu nunca tenho, né? E que essa é uma questão comportamental que no curso Saúde Financeira você trabalha com maestria, né, Plínio? E eu não me canso de falar que esse é um dos principais motivos de eu estar no projeto Saúde Financeira. Porque isso faz muito sentido para mim enquanto profissional de finanças. Porque se não houver este trabalho, essa pessoa não chega até nós, porque outras crenças também se fortalecem quando uma meta não é alcançável. Alguém vai me roubar. Nunca vão me explicar direito como isso funciona. Sempre... Não existe relação ganha-ganha. Sempre tem alguém... Sempre tem alguém que vai... explorando. Isso, né? Então, assim... existe também esse nosso pós na parte do acesso que as pessoas têm ao sistema financeiro, aos instrumentos financeiros, que surgem muito por esse motivo. Quer dizer, eu defino uma meta que
ela é alcançável, mas ela pode ter um tempo muito maior. Mas eu coloco o parâmetro de tempo como algo que não é alcançável. Eu quero ter o meu imóvel daqui 2 anos e meio. Eu posso poupar R$50 por mês. Provavelmente, essa meta não será alcançável em 2 meses e meio. 2 anos e meio. Independente do instrumento que utilizarmos. Então, é um ajuste do tempo, trabalhando de maneira agradável, prazerosa, para que isso realmente seja alcançável. Então, a gente acaba tendo um universo de milhares de pessoas que não alcançam as suas metas e, por isso, elas deixam de sonhar, porque o sonho antecede a meta, né? Eu sonho, eu idealizo, e aí eu vou colocar isso, eu vou falar no sentido figurado aqui, eu vou e coloco no papel, né? Que é onde eu traço mesmo esse plano, essa meta para poder realizar. Se eu começo a não ter metas alcançáveis, eu começo a me sentir menor, eu começo a não utilizar os instrumentos de maneira adequada, como os instrumentos financeiros, e deixo de sonhar em alguns momentos. E aí a vida começa a ficar amarga, né? Começa a perder o sentido, começa a perder o colorido. Aí não pode. A pessoa para de acreditar, né? Não tem jeito mesmo e tal. E às vezes, por erros básicos de uma formulação de meta. Sim. Né? Uma meta precisa ser alcançável. Sim. Precisa ser temporal. Aí estamos aí na última letra do SMART. Precisa ter data. Quando é que um sonho se transforma em meta? Você coloca data, né? Isso é para tal data. Ok, virou meta. Agora vamos fazer o planejamento para chegar lá. Vamos desenvolver as submetas, né? As metas intermediárias que você precisa também se comprometer e que também já servem de indicadores do quanto você está avançando passo a passo para chegar lá, né? Então é preciso planejamento. No Brasil, a gente vem de uma cultura que valorizou muito pouco o planejamento. É muito comum a gente dizer que o brasileiro ele faz, depois ele planeja. Ele vê o que deu errado, como é que ele ajusta e tal. Aí, na verdade, ele apaga incêndio, né? Ele não planeja. Enquanto o americano e, digamos assim, a média, né? Ou pelo menos o estereótipo americano e europeu é o contrário. Primeiro planeja, e aí faz. Aqui não, a gente faz, depois planeja. Não estou dizendo que é todo mundo, mas estou dizendo que é algo que é muito comum a gente ver no Brasil. Por que a grande maioria das empresas quebram antes de 5 anos de vida, né? Um dos motivos, falta de planejamento consistente. Porque aí eu perco a visão, né? Às vezes tem relevância, ou seja, a pessoa está apaixonado ali por aquele projeto e tal, mas e aí? Não previu problemas que poderiam acontecer, né? Não fez um planejamento financeiro consistente para sustentabilidade do negócio, quer dizer, não mediu, não fez todo um processo de mensuração do quanto estava se aproximando do sucesso ou se afastando dele para poder já corrigir a rota, né? Então, é importantíssimo que você possa levar isso para a sua vida agora em 2014. Quer um ano melhor? Aprenda a se planejar para valer. Faça o seu planejamento desde agora. E planejamento financeiro é bom, porque ajuda todas as áreas da vida, não é, Rosana? E assim, sem pensar que há grandes desafios nisso, né? Você se pergunta o que eu quero, para que eu quero, quanto custa o que eu quero, em quanto tempo eu vou atingir e quais são os meios para que eu faça isso. Pega uma folha de caderno, eu brinco muito com o pessoal, né? A folha de papel de pão. Gente, e a partir daí você vai desenvolvendo... Nem tem mais a folha de papel de pão. Nem tem, né? E essa parte, e eu bato muito nisso, gente, para mim isso é muito intenso, essa parte comportamental, porque na parte do planejamento, ela é 80% das realizações, né, que vão vir através desse planejamento, está no comportamento humano, de vivenciar, de não se sabotar, de se compreender, de se autoconhecer, para poder levar isso adiante. E se visualizar atingindo essa meta.
É tão desafiante para a maioria de nós, né, Plínio? Se visualizar. Eu me vejo hoje sem aquilo, sem algo, sem um propósito. E aí eu me visualizo lá na frente. O que eu ouço? Quem eu sou? Né? O que estão falando de mim? Como as pessoas estão me vendo? Como eu me vejo? Isso faz parte do planejamento, não são só dados numéricos. E as pessoas às vezes correm de um planejamento porque parece que é tudo número. É muito mais traçar comportamentos, visualizações, esperança, fé, perseverança, do que realmente o dinheiro. Porque você vai ter a sua renda produtiva do trabalho e você sabendo dela real, você já sabe no momento de traçar a meta que o único ponto é quanto desta minha renda mensal, desse meu prolabore, desse meu adicional, eu vou destinar para realizar isso. Então eu vejo muito mais comportamento, né, do que efetivamente matemática, racionalidade nas realizações de metas. Então vem para o saúde financeira, né? E assim, você precisa sair daquele paradigma do o segredo também, né? Tudo bem, é importante você ter uma visualização do que você quer, sim. Se você fizer isso de maneira apaixonada, você vai movimentar uma energia e atrair aquilo para você, possivelmente. Vai depender também de como estão as suas crenças mais profundas, se você se sente merecedor daquilo, se você lá no fundo acredita que é possível, que é viável, que isso vai dar certo, né? Se lá no fundo você não sente que vai te trazer algum problema. Então, por que o segredo não dá certo para muita gente? Porque a mente não é tão coerente assim. Nós temos vários lados, existem vários eus dentro de você, várias partes suas. Tem o seu eu mãe, o seu eu profissional, o seu eu pai, o seu eu filho, o seu eu cidadão, o seu eu praticante de esporte, o seu eu motorista. Quer dizer, existem vários eus dentro de você. E às vezes a gente tem choques, e às vezes a gente tem paradigmas antigos em atividades dentro da gente que nos impedem de chegar lá. Então, ter uma meta no sentido de ter uma visualização do que você quer é importante. No entanto, é importante você investigar também, tá? Se não existe algo lá dentro de você puxando os freios, te impedindo de ir nessa direção. Importante também você fazer a sua parte, você se planejar, faz a sua parte direitinho. Eu gosto daquela frase de Santo Agostinho: confie em Deus como se tudo dependesse dele. Visualize, mentalize, mas faça como se tudo dependesse de você. Faça o seu planejamento. Aí sim, você tem muito mais chances disso acontecer, tá? Pessoal, estamos chegando no final do programa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Rosana, mais uma vez aqui no Saúde Financeira, toda semana com vocês, e eu também, Plínio de Souza, e fica o convite para você vir para o Saúde Financeira. O Saúde Financeira, agora o próximo é em janeiro, tem um tempão daqui até lá, lá no dia 18 de janeiro, 18 e 19, um final de semana, para marcar uma entrada de ano planejada, sabe, com uma energia conectada de fato com as suas metas, sem sabotagem, se organizando para realizar de maneira mais consistente a sua prosperidade. Então vem para o Saúde Financeira, 2 dias, você vai ter a identificação e mudança de padrões emocionais e comportamentais na área financeira, você vai ter planejamento financeiro, pessoal e familiar, você vai ter investimentos, toda a parte de introdução a investimentos com a Rosana Freitas, e você tem investimentos e depois continuidade em grupos de estudos, enfim, vamos que vamos, porque estamos no começo do ano e temos que construir as bases para que 2014 seja um ano próspero, um ano feliz para todos nós. Vem prosperar, vem no dia 18 e 19, vem com a família, preços especiais para a família, para o casal, sabe? Para que de fato você possa entrar o ano com o pé direito e ter um bom tempo daqui até lá, se inscrevendo com antecedência. Você já está ganhando dinheiro, já tem descontos significativos, né, Rosana? Verdade. Telefone 0 operadora 11 2361 5000 e o site www.cursosaudefinanceira.com.br www.cursosaudefinanceira.com.br e o telefone 0 operadora 11 2361 5000. Um grande abraço para todos vocês. Um abraço, Rosana. Outro. Tchau, tchau. Tchau.